E sempre às sextas-feiras, um tema de meio ambiente. Você já se acostumou a acompanhar aqui no Jornal da USP. Muito bem, começou esta semana a 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é a COP23. Bom, é a primeira conferência, esse é o primeiro importante destaque do governo Trump, e depois que ele decidiu, né, que os Estados Unidos não seguirão o acordo firmado em Paris em 2015. O que esperar dessa nova conferência do clima? É o que a gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor Pedro Luiz, tudo bem? Tudo bom, Roxane? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos mergulhar na COP23, importante encontro, e esta conferência, não é, professor? Com primeira do governo Trump, e a gente sabe, né, o que passa na cabeça de Trump, todos esses retrocessos, decisões, pensamentos, atitudes aí em relação a conquistas importantes, né, na área de meio ambiente. O que a gente pode esperar dessa conferência? Então, fazendo um retrospecto, né, em 2015, durante a COP21 em Paris, foi firmado um tratado com medidas para a redução das emissões de CO2 a partir de 2020, buscando assegurar que o aumento da temperatura ele ficasse limitado até 2 graus, tendo como referência os níveis pré-industriais. Esse mesmo tratado considerava que os esforços eles deveriam ser desenvolvidos para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Ou seja, 2 graus seria o limite e o desejável 1,5 graus. Tá? Transcorridos 2 anos da reunião de Paris, a COP23, né, que começou agora na segunda-feira e vai até o dia 17, ela deve começar a esclarecer como serão apresentados os projetos e comparados os planos de redução de emissões de cada país. Então, por exemplo, um país ele indica que vai ampliar o reflorestamento e outro informa que vai adotar fontes renováveis de energia. Então, como comparar essas contribuições diferentes, que têm um impacto importante, mas como mensurar a contribuição de cada país com seus respectivos projetos? Então, a ideia da COP23 é elaborar uma espécie de manual de instruções para operacionalizar o Acordo de Paris. Então, como é que os projetos eles têm que ser apresentados pelos diversos, né, países e como vai ser feita a comparação desses diferentes projetos para a redução das emissões, para poder mensurar qual a contribuição que cada país vai estar dando. E essa semana, durante a COP23, a Síria anunciou sua intenção de aderir ao Acordo de Paris. Então, com essa decisão, os Estados Unidos ficam sendo a única nação fora do pacto. Né? Que absurdo isso. Né? E, embora isso não deva mudar a posição do governo Trump, né, ele já deixou muito claro que ele não está preocupado com isso, é importante lembrar que a saída dos Estados Unidos não é imediata. Ela tem que cumprir um prazo de 4 anos antes de... Ele tem que cumprir um prazo, né, de 4 anos antes de se desvincular do acordo. Portanto, é possível que no futuro ele volte, né, os Estados Unidos voltem a integrar o acordo caso Trump não seja reeleito. E o importante é que, aparentemente, a saída, entre aspas, aí, dos Estados Unidos, né, porque em princípio ele continua, estaria numa fase de desligamento, não mudou o comprometimento de outras nações com a proposta, né, de redução de emissões. Como essa reunião ainda se estende até o próximo dia 17, ou seja, até a sexta-feira da próxima semana, a gente continua acompanhando o seu desenvolvimento para ver como isso, né, quais as determinações, as medidas que serão adotadas. E o Brasil, hein, professor? Então, em relação ao Brasil, nós temos uma notícia interessante, que é a possível volta da inspeção veicular para a cidade de São Paulo. Exatamente. E isso tem um impacto muito importante, porque a frota, né, de veículos aqui em São Paulo é de 8 milhões de veículos. E essa proposta, né, de volta da inspeção veicular, ela vem como uma perspectiva de mudança, de alteração da Lei de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Essa lei ela previa, dentre outras coisas, que até 2018
toda a frota de ônibus urbanos deveria adotar fontes renováveis de energia, como, por exemplo, o biodiesel. Mas o que acontece é que tanto a administração do Kassab quanto do Haddad não conseguiram dar conta disso. Então, a administração atual se deparou com um cenário que, olha, nós não conseguimos trocar toda a frota de ônibus até o final do ano que vem para atender essa lei. Então, o vereador Milton Leite, ele apresentou um substitutivo, né, para alterar aí a lei de mudanças climáticas. Ampliar o prazo. Exatamente. Né? Puxa o problema para frente. Infelizmente, São Paulo estava caminhando no protagonismo mundial para ser uma cidade, né, que é o que está buscando, por exemplo, Cidade do México está buscando isso, Paris, Madrid, Atenas, né, banir o uso do óleo diesel na área urbana. E São Paulo já estava caminhando para esse protagonismo, quer dizer, alguma coisa que as outras nações estão buscando aí para os próximos anos, né, algumas cidades, grandes cidades estão buscando para os próximos anos, nós atingiríamos isso já no ano que vem. Mas infelizmente as últimas administrações não deram conta disso, então veio essa lei, né, e qual que era a proposta inicial? Né, criar faixas de redução ano a ano, né, cotas de redução ano a ano. Isso, obviamente, criou uma série de desconforto, né, entre os ambientalistas. Então, foi apresentado um projeto de lei ampliando esse prazo agora para 20 anos, com uma meta intermediária para os próximos 10 anos, quando deverá haver uma redução de 50% nas emissões de CO2 de origem fóssil. Então, em 20 anos, caso a lei não seja mudada de novo, né, nós teremos emissões zero de CO2 de origem fóssil. E esse um substitutivo apresentado esta semana, prevê o retorno da inspeção veicular no prazo de 12 meses após a aprovação da lei. Né, se ela for aprovada esse ano, então seria para o final do ano que vem. E a novidade é que veículos novos estarão isentos da inspeção veicular, né, os automóveis nos 3 primeiros anos e as motos nos 2 primeiros anos. E veículos de outros municípios que prestem serviço em São Paulo, como táxis, caminhões, carros que fazem viagem por aplicativos, deverão passar pela inspeção. Vão ter que fazer. Por exemplo, um caminhão que ele simplesmente atravesse São Paulo, ele chegou do Paraná e segue para o Rio de Janeiro, está atravessando São Paulo, ele não vai precisar fazer essa inspeção. Mas um veículo que ele descarregue alguma coisa aqui em São Paulo, ele tem que ter essa inspeção sob pena de multa e, se não me engano, em torno de R$5.000 a multa para os caminhões e acho que R$3.000, R$3.500 para os automóveis que não passarem pela inspeção. Então, embora muita gente seja reticente quanto à inspeção veicular, é importante a gente considerar que ela vai ajudar a melhorar a qualidade do ar. Do ponto de vista do meio ambiente, é muito relevante. E vai garantir que os ganhos obtidos com os programas, né, de melhoria tecnológica da frota, né, o Proconv, né, que vem sendo desenvolvido aí ao longo das últimas décadas, né, garantindo que os veículos tenham uma redução de emissões, vai garantir que essa qualidade ela seja mantida, porque à medida que a frota vai envelhecendo, se as pessoas não tomarem os devidos cuidados, o carro ele vai começar a poluir mais. Então a inspeção ela é fundamental, porque diante dessa frota de 8 milhões de veículos, nós temos que ter uma atenção muito especial em relação à qualidade do ar que a gente respira, e isso, de certa forma, pode ser incluído como uma meta de redução das emissões, né, uma das contribuições que o Brasil ele pode dar em relação às mudanças climáticas. E vale lembrar que agora, com essa perspectiva, né, de pegar os veículos que prestam serviço aqui em São Paulo, então isso tem um poder ainda maior de disseminar essa prática em relação... Quer dizer, estão ampliando em relação ao modelo anterior. Exatamente. Né, e corrigindo algumas distorções, porque o modelo anterior ele mandava o veículo novo para a inspeção e o velho não entrava na inspeção. No início foi assim, e agora está sendo alterado isso. Mas vamos acompanhar, porque esse é um substitutivo que teve uma adesão grande, né, de vários vereadores, teve a adesão do Greenpeace, de outras ONGs, né, que firmaram um acordo, né, preliminar em relação à concordância do que está ali. Então imagina-se que ela deva tramitar mais facilmente na Câmara dos Vereadores. Vamos ver, porque aí volta a discussão de ser paga, de ser subsidiada, isso acho que não está ainda definido no projeto, né? Não se chegou até lá. Essa é uma discussão
posterior, certamente, mas está aí, portanto. Vem, volta, deve voltar, a inspeção veicular ampliada, né, como o professor Pedro explicou, e é bem-vinda para esse convívio. Não dá. A gente precisa cuidar do ar que a gente respira. Não dá com tanto carro, né, daqui a pouco a gente está sendo suplantado pelos veículos nos grandes centros. A proporção já é praticamente um veículo para cada uma pessoa e meia. Né? Uma pessoa e meia já, olha só. Daqui a pouco a gente vai ter um número de veículos igual ao número de celulares, né? Um para um. Nossa, assustador. Portanto, 2 temas importantíssimos nesse momento sobre meio ambiente aqui, sempre às sextas-feiras, com o professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Importante lembrar, também tem um canal, projeto, O Ambiente é Nosso Meio, no YouTube. Sim, Obrigada, eu agradeço. Professor. Bom dia a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.